Meus amados irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria transbordando na minha alma, no meu coração, que mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus, ler a palavra de Deus, falar a respeito desse amor glorioso para o nosso elevo espiritual. Que Deus, que tudo pode, conceda-nos nesse momento a inspiração divina, a graça do Senhor. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu agradeço e peço ainda tua bênção, Pai. Nesse momento iremos transmitir a tua palavra, mas só poderemos fazer isso sob a inspiração do Senhor, do Espírito Santo. Dai-nos a tua bênção, meu Deus, e aplica no nosso coração a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e meus amigos, hoje a palavra de Deus, e vamos ver no decorrer da leitura como que Deus lhe trabalha na nossa vida e como que o título dessa mensagem, se fosse ter um título, ia dizer: o crente no fundo do poço, o cristão no fundo do poço. Às vezes, irmãos, a gente se encontra nessa situação, mas Deus dá vitória. Então eu quero ler com vocês alguns versículos da palavra de Deus, e eu quero ler no capítulo 30 do livro de Gênesis, e o versículo 22, que fala o seguinte, a respeito do nascimento de José. E lembrou-se Deus de Raquel, a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Meus amados irmãos, todas as pessoas que têm um chamado de Deus para fazer, nós podemos ver através das Escrituras que antes eles passam por muitas provas e por muitas experiências como uma preparação para encarar uma ele vai treinando o seu servo, e muitas vezes, irmãos, nas horas difíceis, é que o servo de Deus, a serva de Deus, passa a conhecer melhor quem é Deus, quem é que ele está servindo. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que a obra que Deus tinha que realizar através de José foi difícil desde o seu nascimento. A Bíblia diz que sua mãe, Raquel, ela era estéril, A mãe de José estéril, e sofria muito, porque uma mulher que não dava filho era desprezada.
E ela orou, pediu, e ela muitas vezes a sua irmã Léia dar filho para Jacó, e ela não podia, ficava naquela amargura, foi chorando, pedindo, e a Bíblia diz que um dia Deus lembrou-se de Raquel. O momento chegou, e agora Deus ouviu a sua voz e abriu a sua madre, e ela teve um filho, e pôs o nome de José. Ele era entre os que tinham já o mais novo, e era muito amado pelo seu pai, porque apesar de ele ser um rapaz de um bom testemunho, certamente Jacó, por um sentimento emocional de ver tanto sofrimento de Raquel para ter aquele filho, e quando Raquel se encontrou grávida, deve ter sido uma festa muito grande para eles, pois todos nós sabemos que Raquel era a mulher que Jacó amava. Jacó não queria ter casado com a sua outra esposa, com Lia. Ele queria ter casado com Raquel, ele amava Raquel. Ele deu um dote de 7 anos de trabalho para ter Raquel, foi enganado. Então não tem nenhuma dúvida de que o amor com mais força era para Raquel. Só que ela não dava filhos porque ela tinha um problema. E então os dois começaram a sofrer. Tanto Raquel, porque queria dar um filho para Jacó e não conseguia, e via sua irmã dando filhos para ele, e como Jacó também tinha certamente pena, compaixão de Raquel. Repetir mais uma vez, não tem dúvida nenhuma dúvida, que o amor, a esposa do amor, da juventude de Jacó, era Raquel. Ele fora enganado. Ele teve aquela responsabilidade de Léia, mas não foi porque ele quis simplesmente, ele foi enganado, então ele aceitou também. Mas ele amava Raquel. E certamente, acompanhando aquele sofrimento de Raquel, orando, claro, Raquel reclamava, Raquel junto. Então, no dia em que ela deve ter dado a notícia para Jacó, eu acredito que Jacó fez uma festa, ficou contente, ficou feliz, se alegrou com a sua esposa, vendo agora a face da sua esposa alegre, feliz, sair daquela tortura. Eis aí a razão porque Jacó amava José. Eu não acredito que Jacó fazia uma diferença simplesmente por um capricho, mas sim por um estado emocional, porque ele sofreu junto com Raquel até José nascer. Quando José nasceu, é claro, estava completando agora o ciclo daquele casamento, porque o casamento dele verdadeiro é com Raquel, e o fruto, o filho de Raquel, é o que estava concretizando aquele casamento. Ele era o mais novo e tinha um carinho especial diante dessa situação. Agora, também a Bíblia nos diz que ele era um garoto, um menino, obediente a seu pai. Ele era obediente. No capítulo 37 de Gênesis, diz assim: habitou na terra das peregrinações de seu pai,
na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, de 17 anos. Veja bem, então José era bem novo. Ele tinha 17 anos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma fama má deles a seu pai. Tanto é que essas duas mulheres, elas foram dadas para Jacó, mas elas não eram esposas de Jacó. Uma era a serva de Raquel, e a outra serva de Lia. Mas elas não eram esposas de Jacó. E elas eram o quê? Eram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma fama deles, não é? A má fama deles de seu pai. Era exatamente, aqui a Bíblia diz que eram os filhos serva de Leia e de Raquel, que tinha um mau comportamento. E José lhes dava essa má fama deles a seu pai. E a Israel, né, Jacó amava muito a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. Em outra tradução diz que eles não queriam nem falar com José. E José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos, e isso deixou eles aborrecidos ainda mais. E disse-lhes, então José talvez não percebia o quanto aqueles irmãos deles não gostavam dele, e ia contar o sonho. Você já viu contar uma bênção para alguém, toda contente, toda alegre? Muitas vezes você pensa que a pessoa vai dar um a Deus, parece que a pessoa ficou inveja, parece que a pessoa acha que você não merece ter essas bênçãos. Acontece, irmão. Acontece a pessoa contar uma bênção, você quer contar uma bênção para glorificar a Deus. Não para dizer que você é melhor do que ninguém. Mas não, todos nós gostamos de contar as coisas boas de Deus. Mas muitas pessoas acham que, ou podem pensar, e pensam mesmo, que a gente quer se aparecer, ser mais santo que Deus. Mas às vezes não. Às vezes não contamos uma bênção, porque quem não gosta de contar uma bênção? E às vezes a gente pensa que as pessoas vão se alegrar com a gente, dar um glória a Deus, ficar feliz. E muitas vezes as pessoas despertam nas pessoas certos sentimentos de mágoa, de achar que a gente está querendo ser mais. E é isso que aconteceu, olha aqui. E ele contou, disse-lhe, ouvi-me, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Então veja que eles não tinham raiva de José, não só pelo tratamento que o pai dele dava para ele, mas pelo tratamento que Deus também dava para José. Ora, se Deus escolheu José para lhe dar sonho, lhe dar revelação, muitas vezes José não estava nem entendendo ainda o que estava acontecendo, e ele contava com alegria. E isso despertava maldade no coração daqueles irmãos deles, que ficavam com mais raiva e se aborreciam com eles. Outro sonho. Agora veja a simplicidade de José, ele não percebia que quando contava esse sonho, em vez dos seus irmãos se alegrarem, ficavam revoltados com ele. E
Ele sonhou ainda e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, ia despertando inveja. José não tinha culpa. Jacó também não tinha culpa. Era Deus preparando aquele rapaz para uma grande obra. E ele fora especial. O nascimento de José foi de uma forma especial. Foi debaixo de muita lágrima, de muita oração. Raquel chorou muito para Deus lhe dar aquele filho. Certamente Jacó também. Eu não sei se jejuar ou consagrar, deve ter feito isso. Não mostra muito a Deus até Deus ter misericórdia. Então aquele rapaz nasceu sob essa bênção. Só que eles também não sabiam que quando José nasceu, Deus já tinha um plano para ele. E começou a treiná-lo. Como? Foi dando sonhos para ele. Talvez ele nem entendesse. Ele era novo, talvez. Não compreendesse ainda como Samuel, lá, quando estava morando no templo, era novo. Mas ele contou para os seus irmãos e o tempo foi passando. Agora, a Bíblia nos diz que os seus irmãos foram apacentar rebanho para o seu pai lá em Siquém. E então, estou lendo aqui, e ele disse: ora, vai, Jacó disse para José: vai e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e me traz resposta. Então Jacó mandava: vai lá ver. Agora, se ele chegasse lá e encontrasse tudo desorganizado, em vez daqueles irmãos dele estar tomando conta, está fazendo tudo coisa errada, ele tinha que trazer a notícia. Ele foi enviado para isso. E era isso que os irmãos deles ficavam com raiva cada vez mais dele, porque ele via aquelas maldades. E a Bíblia nos diz que eles já não estavam mais naquele lugar, foram para um outro lugar. E eles foram para Dotã, uma cidade, um lugar vizinho. E José seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. Quando eles viram a José de longe, eles trataram de matar. Nós vamos matar José. Olha, já veio vindo José. Vamos matá-lo, José. Aleluia. Mas é assim mesmo. Quantas vezes Satanás se arma para querer destruir nossa vida? Você, irmão, irmã, meus amigos, homem de Deus, mulheres de Deus, quantas vezes Satanás quer nos destruir? Ele tem raiva. Ele não vai fazer isso porque Deus não deixa. Mas ele arma tanta cilada. E muitas vezes dá a impressão que nós caímos. Dá a impressão que vamos ser derrotados, que fomos derrotados. Foi o que aconteceu aqui. José se aproximam e eles então querem matar a José. Mas a Bíblia nos diz que Rubens, vindo pois agora, ele diz assim: vinde pois agora e matemos e lancemo-los numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Tá vendo que a raiva deles não era só pelo que o pai dele dava, mas sim pelo sonho que eles tinham, aquele sonho que eles contavam. Você já se sentiu desprezado porque contou uma benção para alguém? Já se sentiu como que alguém quisesse até evitar? Às vezes acontece, irmãos. E Rubens ouviu
livrou das suas mãos, não lhe tiremos a vida. E também disse Rubens: não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lancei mão deles para livrá-los das suas mãos, para torná-lo ao seu pai. Então Rubens pensou de criar uma forma de não matá-lo. Então lançaram ele na cova. Quantas vezes, não é? Nós somos lançados no fundo do poço. Então está lá José representando o crente no fundo do poço. Você já teve às vezes? Eu já tive muitas vezes no fundo do poço. Em algumas vezes. E é nessa hora que a gente sabe que só Deus pode tirar nós dali. Então, o crente pode estar no fundo do poço, mas ele não vai estar sozinho. Deus vai estar com ele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes Satanás quer nos jogar no fundo do poço e deixa lá. Mas para o Filho de Deus, fundo do poço não é o fim. Fundo do poço é uma oportunidade para recebermos mais bênção de Deus, sairmos com vitória e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fundo do poço é para aqueles que não têm Jesus. Mas quando uma pessoa que não tem Jesus quer sair do fundo do poço, olha para Jesus, pede socorro, que Jesus tira você do fundo do poço. Aleluia! Jesus tira qualquer pessoa do fundo do poço, ele tira você. Você foi tirado do fundo do poço. E o que aconteceu? Ele foi tirado daquele fundo do poço físico, mas continuou no sentido de sofrimento. Foi vendido como escravo e desprezado. Foi desprezado pelos seus irmãos, enjeitado, ninguém queria mais ver ele, e venderam como escravo. Isso aí acontece na vida do crente. Às vezes as pessoas se tornam, às vezes nós encontramos uma situação onde somos desprezados, vendidos, não vendido, mas vendido pelo desprezo, pelo pouco caso, pela injustiça. E muitas vezes, além de estarmos assim, é a hora em que Satanás vem para tentar. É nesse momento que parece que tudo vem juntando-se contra nós, mas aproveita a situação para vir ver se acaba de destruir-nos. Então José agora fora vendido. Só que na casa em que ele estava, Deus estava com ele. Deus tinha abençoado a vida dele. Agora, ele ficava pensando no seu pai, é claro, ele estava longe. Mas ele não perdeu a comunhão com Deus. E lá ele foi tentado. Satanás prepara mais uma cova para jogar o cristão, o crente. E vai preparar uma cova muito profunda. Mais profunda do que a outra. Aquela primeira era uma cova física, mas essa segunda era, além de ser uma cova física, era ainda uma espiritual. Porque se José cai naquele laço e cai no pecado de adultério com a mulher de Potifar, ele caía num pecado, se afundava agora numa cova, no fundo do poço, na sua vida espiritual, e ainda caía no fundo do poço, na sua vida física, diante de Potifar. Olha que situação! Como Satanás quer destruir a vida, quer ver José no fundo do poço sendo destruído.
E é isso que ele quer fazer comigo, com você, com qualquer pessoa. Mas Deus está cuidando de nós. Deus estava cuidando de José. Ele tinha o testemunho de Deus com ele, porque ele era abençoado. Deus se manifestava para ele, através de responder tudo o que ele fazia, a ponto de reconhecer que ele era abençoado por Deus, que a casa de Potifar era abençoada e tudo dele foi abençoado pela presença de José. Então José sabia que Deus estava com ele e iria tirá-lo também daquele poço, do fundo daquele poço. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então José manteve-se, mas ele não caiu naquele poço, mas caiu no poço da calúnia. Ele foi caluniado. Satanás lhe preparou um poço de calúnia. E José novamente é jogado dentro daquele poço, caluniado, injustiçado. Ele é preso. Parece que as portas estão se fechando. Começa a abrir-se as portas. Mas logo Satanás quer fechar tudo outra vez. E através dessa tentação, dessa calúnia, sai José e entra para um poço de presídio. Vai ser preso, caluniado, se ele tivesse tentado contra a esposa de Potifar. Mentira! Ele estava ali agora sendo atacado de duas formas. Psicologicamente. Ele falava: eu não fiz isso. Eu não fiz. Mas ele tinha por testemunha só Deus. Aleluia. E graças a Deus que quando Deus é tua testemunha e de que você está falando a verdade e que você não cometeu isso, a infâmia de quem você está sendo acusado, você não precisa de outra testemunha, porque Deus vai te dar livramento. Glória a Jesus. Deus vai dar livramento. Muitas vezes nós podemos ser caluniados, eu ou você ou qualquer pessoa, mas mesmo que tudo esteja contra você, Deus estará ao teu lado. Deus está vendo. Deus vai te defender. E era plano de Deus também, porque Deus tinha que guiar José por dentro daqueles poços, pelos fundos daquele poço, até chegar no último poço, onde dali Deus tiraria ele para lhe honrar com glória, para honrar como servo de Deus fiel. Glória ao nome de Jesus Cristo. A vida do cristão, irmãos, é uma vida de luta e de vitória. É uma vida em que Deus aplica em você a graça e o poder para você lutar e vencer e permanecer fiel em qualquer situação, porque a mão de Deus é que nos garante a vitória. José é colocado novamente no presídio. Agora ele fica lá, só que ele não vai sozinho. José, Deus vai com ele. Aleluia! Coisa gloriosa, né? José vai para o presídio. Você vai para lá, José? Eu vou com você. É assim que Jesus faz. É assim que Deus faz. José vai para o presídio, Deus está com ele. Quando José chega no presídio, lá está Deus. Da mesma forma, quando Daniel foi para a cova do leão, quando os leões estavam lá e que jogaram Daniel lá dentro, Deus estava lá esperando ele, o anjo do Senhor estava lá.
Nós nunca estamos sozinhos. O importante é fazer aquilo que agrada a Deus. Importante é andar segundo a vontade. E lá novamente, Deus começa a manifestar-se através de José e ele passa a comandar os outros presos que estão lá. Até que Deus faz ele lembrar de uma coisa do passado, o sonho. Quando ele encontra lá o copeiro e o padeiro, e eles têm sonhos. Agora José sabia sobre o assunto. Aleluia! José acho que lembra dos seus, quando ele tinha aproximadamente 17 anos, daquele sonho que Deus deu para ele. Então, quando aquele copeiro conta para ele o sonho, Deus lhe dá a interpretação. Quando o padeiro conta para ele o sonho, Deus lhe dá a interpretação. E quando acontece exatamente como Deus fez José saber, o copeiro saiu para servir o rei, o padeiro foi morto, e José pediu para que o copeiro lembrasse dele, mas o copeiro, mas é plano de Deus também, porque tudo tem hora certa. E quando foi que o copeiro lembrou? Foi entra na história do Egito, quando Deus tem um sonho, 2 anos depois, em que aquele copeiro saiu, ainda José ficou lá. Mas o tempo está contando está sendo contado por Deus, não é pelo copeiro, nem por José, é Deus que está contando o tempo. A tua vitória está no tempo de Deus. A minha vitória está no tempo de Deus. Não está no meu tempo, eu estou achando ruim, mas está no tempo de Deus. Ah, é difícil, irmãos. É difícil porque o nosso tempo, porque nós somos tão frágeis, porque o nosso tempo de vida, irmão, é como um sopro. Então, qualquer minutinho, para Deus, para nós, é muitos anos. Mas José está no tempo de Deus. Quando cumpre-se o tempo de Deus, que é exatamente os 2 anos, Deus dá um sonho para Faraó. Repete. E ninguém sabe dar interpretação para Faraó. Aleluia. Agora sim. Agora é hora do crente sair do poço, para nunca lá naquele fundo de poço. A vitória que Deus dá é gloriosa. E dá a interpretação daquele sonho. José é lembrado. Sim, você vai ser lembrado. Às vezes você não está sendo lembrado. Uma hora você vai ser lembrado, se preocupe. Vão lembrar-se de você. Porque você é um servo de Deus. Chamam José, Faraó conta o sonho para José, e José diz, é Deus. É Deus, eu conheço isso, aleluia. Ele lembrou dos seus 17 anos, do sonho, e Deus lhe dá a interpretação. Pronto, agora Faraó, Deus, através de Faraó, tira o crente do poço. Deus tirou José do poço e pôs para sentar num trono abaixo de Faraó, ao lado de Faraó, ao ponto de Faraó dizer para ele, eu serei o rei sentado no trono, mas ninguém vai levantar uma palha aqui no Egito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, meu amigo, Deus nunca se esquece, mesmo que
Às vezes nós possamos ir até o fundo do poço, ficar lá um certo tempo. Você não vai morrer lá dentro, não. Você não vai ficar para sempre lá dentro. Se você está dentro desse poço agora, você vai sair. Ser fiel a Deus, que Deus vai tirar você. Você vai sair, sua situação vai mudar. A mão de Deus vai te sustentar. Glorificar o nome de Jesus. A bênção que Deus te der não é para você usar revanche contra alguém. Você viu, Deus me abençoou. Não. É para você continuar humilde. Aleluia. Eu sei que Deus está falando conosco. Aleluia. Deus poderoso. Se você que está nos vendo, nos assistindo, é para você. Deus poderoso. É para você ser humilde. Aleluia. Você vai ser humilde, porque Deus vai te colocar no lugar abençoado, no lugar de glória, no lugar de vitória. Não para você se gloriar, nem para servir para ninguém. Para continuar humilde e simples, para não perder nenhuma bênção de Deus. Eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, quem vai assistir, mas eu sei que aqueles a quem Deus falou vai receber essa mensagem e vai ver acontecer, vai usufruir da bênção, vai glorificar o poço. Não é lugar para ficar o Filho de Deus. Fundo do poço não é para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Meus amados irmãos e amigos, eu quero orar. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem falado no nosso coração. Concede, Jesus Cristo, o teu milagre e a tua bênção, a cura divina, a libertação e a transformação sobre todos os teus filhos, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, sou grato a Deus e convido você para que amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, queremos estar aqui novamente para transmitir uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Também, se você quiser baixar o nosso aplicativo, você entra você pode baixar o nosso aplicativo, Rádio Web Amor e Justiça. Rádio Web Amor e Justiça. Você baixa no seu celular. E também, se você quiser se inscrever no YouTube, entra lá no nosso canal, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Você vai ter as nossas mensagens. É mensagem simples, mas com o desejo de glorificar a Deus e abençoar daqueles que amam a palavra de Deus. Então eu me despeço também dos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Ops, e amanhã voltamos, se Deus permitir. Que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.